A mente de um homem perigoso não nasce do caos, mas do domínio. Ele não reage, não se abala, não entrega suas emoções a ninguém. Seu silêncio é estratégia, sua calma é força, e sua presença impõe respeito sem esforço. Hoje, você vai entender por que esse tipo de homem é raro e como começar a se tornar um deles. A mente de um homem perigoso não se forma do dia para a noite. Ela é construída em silêncio, em batalhas internas que ninguém vê, em momentos em que ele escolhe se controlar quando qualquer outro explodiria. Antes de intimidar o mundo, ele aprende a dominar o próprio sangue. Antes de se tornar uma ameaça real, ele se torna uma ameaça a tudo que tentava controlar sua vida: medo, insegurança, impulsividade e a necessidade de aprovação. Um homem perigoso é, antes de tudo, um homem impossível de manipular, porque não precisa de aprovação, não depende de validação e não permite que opiniões externas guiem o que ele faz. Enquanto a maioria dos homens vive reagindo ao ambiente, o homem perigoso cria o seu próprio. Ele não se molda ao que os outros esperam. Ele molda o mundo ao redor com sua postura, sua energia e principalmente com sua mente indestrutível. E tudo começa com uma verdade simples: autocontrole é poder. A maioria dos homens acredita que força está na explosão, na agressividade, no grito. Mas força real está na capacidade de segurar o gatilho interno e observar antes de agir. A mente perigosa é uma mente fria, lúcida, calculada. Ela não se deixa arrastar pela emoção do momento. Ela demora alguns segundos antes de responder, porque entende que esses poucos segundos definem o rumo de qualquer situação. Esse tipo de homem não toma decisões frágeis. Ele toma decisões finais. Quando resolve caminhar em uma direção, nada o tira do caminho. Quando se compromete com uma meta, ele continua mesmo sangrando, mesmo cansado, mesmo sendo desacreditado. E é exatamente isso que o torna perigoso. Ele não para. Mas de onde vem essa força? Ela nasce de 3 elementos psicológicos profundos: consciência do próprio valor, aceitação radical da realidade, desapego emocional do que não controla. E aqui começa a revelação que poucos homens têm coragem de enfrentar. A maioria falha não por falta de habilidade, mas por falta de compostura. Eles se abalam fácil, se irritam fácil, se magoam fácil. São reativos. E o homem reativo é fraco, previsível e manipulável. Já o homem perigoso se torna imprevisível porque não entrega suas fragilidades ao mundo. Ele sente, mas não demonstra. Ele observa, mas não se precipita. Ele percebe intenções, mas finge que não percebe. Ele usa a vantagem psicológica de quem sabe mais do que fala. Imagine a cena. 2 homens discutem. Um grita, perde o controle, se justifica, quer provar que está certo. O outro permanece calado, olhando, esperando o momento certo. Esse segundo homem é perigoso. Não porque é agressivo, mas porque é inabalável. E isso destrói o emocional do adversário. A maioria das pessoas não sabe lidar com alguém que não reage. Isso cria desconforto, pressão, insegurança. É justamente esse domínio emocional que constrói a aura de respeito. O homem perigoso entende que emoções são armas poderosas, usadas contra você quando você perde o controle. Por isso, ele não dá o prazer de explodir. Ele não dá o prazer de implorar. Ele não dá o prazer de reagir na hora errada. Ele se torna gradualmente um mestre do próprio rosto, do próprio tom, da própria respiração. E essa capacidade de não reagir impulsivamente vem de um princípio. Ele não teme o silêncio. Ele sabe que silêncio é uma ferramenta. Onde há silêncio, há poder. Onde há silêncio, há análise. Onde há silêncio, ele vê o que os outros ainda não perceberam. Ele percebe quem está mentindo. Ele percebe quem está nervoso. Ele percebe quem está exagerando, quem está inseguro, quem está tentando impressionar. Ele lê o ambiente como se estivesse lendo um livro aberto. Ele enxerga o que está por trás da fala, não só a fala. E quanto mais percebe, mais calmo ele fica. Porque quanto mais entende, mais domina. Mas essa força mental não surge apenas de percepção. Surge também de sofrimento transformado em disciplina.
Todo homem perigoso passou por dor. Dor ignorada, dor acumulada, dor que poderia ter destruído qualquer um. Mas em vez de se quebrar, ele se moldou. Enquanto outros procuravam distração, ele procurava compreensão. Enquanto outros evitavam a dor, ele encarava de frente. Foi ali que ele aprendeu que ninguém vem salvá-lo. Ninguém vem guiá-lo. Ninguém vem resolver seus problemas. E essa consciência cria uma independência radical. Ele entende que tudo o que busca deve construir sozinho. Ele entende que tudo o que deseja exige sacrifício. Ele entende que ninguém tem a obrigação de ajudá-lo, e isso o fortalece. É por isso que o homem perigoso nunca depende emocionalmente de ninguém. Não porque é frio, mas porque é completo. Ele sabe conviver com a própria solidão. Ele sabe lidar com o silêncio da madrugada, com os pensamentos que tentam derrubá-lo, com as inseguranças que visita, mas nunca deixa vencer. E essa autossuficiência assusta. Assusta porque a maior parte das pessoas não suporta ficar sozinha consigo mesma, mas ele suporta. Outro aspecto dessa mente é a ausência de caos interno. Um homem perigoso é organizado emocionalmente. Não no sentido perfeito, mas no sentido intenso. Ele sabe exatamente o que quer, o que não quer, o que tolera e o que jamais aceitará. Ele tem limites claros. Ele não se dobra a caprichos. Ele não muda de ideia porque alguém chorou ou pressionou. Ele tem critérios. E defende esses critérios com firmeza. Essa clareza mental deixa claro para o mundo que ele não é qualquer homem. Ele é um homem com propósito. E homens com propósito intimidam quem vive sem direção. Quando ele fala, suas palavras têm peso. Quando ele decide, sua decisão tem força. Quando ele olha, sua presença é sentida. Mas talvez o maior diferencial da mente perigosa seja a sua capacidade de prever consequências. Ele pensa passos à frente. Ele calcula cenários. Ele entende que cada escolha tem impacto. Por isso, enquanto outros agem pela emoção, ele age pela estratégia. Quando ele entra em um ambiente, não pensa no agora. Pensa no que vai acontecer depois. Isso o torna sempre preparado, sempre centrado, sempre um passo à frente. Essa habilidade é o que faz dele alguém que pode liderar, inspirar, orientar e até intimidar. Não pelo medo, mas pelo respeito natural que sua presença provoca. E é aqui que muitos homens falham. Querem ser perigosos sem aprender a pensar. Querem respeito sem desenvolver postura. Querem autoridade sem disciplina. Querem presença sem construir caráter. A mente do homem perigoso é resultado de escolhas diárias. A escolha de calar quando seria fácil discutir. A escolha de agir quando seria mais fácil procrastinar. A escolha de se controlar quando seria fácil explodir. A escolha de seguir firme quando seria mais fácil desistir. Essa é a base. Essa é a fundação. Esse é o primeiro passo para se tornar alguém que não apenas anda pela vida, mas deixa a marca por onde passa. Existem dois tipos de homens no mundo: os que vivem tentando provar algo para todos e os que simplesmente vivem de maneira tão autêntica, tão convicta, tão firme, que não precisam provar nada para ninguém. É nesse segundo grupo que está o homem perigoso. A diferença entre eles é simples. Um quer atenção. O outro atrai atenção naturalmente. Um quer respeito. O outro o recebe, mesmo em silêncio. Um busca validação. O outro é a validação. E essa diferença não nasce do ego. Nasce da forma como ele enxerga a vida. O homem perigoso entendeu cedo que viver para impressionar é a prisão de qualquer homem. Enquanto muitos moldam seu comportamento para agradar, ele molda seu comportamento para evoluir. Enquanto muitos buscam a aprovação feminina, social ou familiar, ele busca a aprovação de algo muito mais difícil, sua própria consciência. Ele sabe que no fim do dia, é apenas ele contra ele mesmo. E é isso que o torna tão raro. Esse tipo de homem não está preocupado em ser querido. Ele está preocupado em ser respeitado. E principalmente respeitar a si mesmo. É por isso que ele não implora por presença, não busca atenção, não disputa espaço. Ele simplesmente existe com tanto poder interno que sua presença fala antes de qualquer palavra.
Mas por trás dessa força silenciosa, existe uma construção profunda. A capacidade de não reagir à necessidade alheia de provocação. A maioria dos conflitos masculinos nasce do ego infantil. Eu preciso mostrar que sou mais forte que ele. O homem perigoso não entra nisso, porque ele sabe uma verdade. Quem realmente é forte, não precisa provar. Quem precisa provar, já perdeu. Ele observa esses jogos sociais como alguém que já superou essa fase. Ele vê homens discutindo por motivos banais, inflando o peito, tentando parecer maiores. E enquanto esses homens gritam, ele pensa: se eu realmente quiser, eu destruo essa discussão com uma frase ou com um silêncio. Mas ele não desperdiça energia, não desperdiça reação. Ele não gasta pólvora com passarinho. E essa calma intimida. Ela desarma. Ela cria dúvidas no outro. Porque o homem comum não entende como alguém pode ser tão firme, tão centrado, tão estável. Especialmente quando provocado. Essa estabilidade aparece em tudo. No jeito de caminhar, no ritmo da respiração, na forma de observar o ambiente, na maneira como responde pausadamente, porque ele sabe que quem controla o ritmo controla a situação. O homem perigoso domina uma arte que poucos dominam. O tempo. Ele não responde rápido demais. Não age rápido demais. Ele deixa o silêncio trabalhar a favor dele. Ele permite que o outro revele suas intenções, suas inseguranças, suas fraquezas. Enquanto conversa, ele está estudando. Enquanto sorri, está calculando. Enquanto parece relaxado, está atento a tudo. Às expressões, aos movimentos, às palavras usadas, às pausas involuntárias. Esse domínio interno cria no homem perigoso a habilidade mais valiosa de todas. Ele nunca é previsível. O homem comum é previsível porque age movido por emoções óbvias. Ira, ciúmes, inveja, aprovação. O homem perigoso age movido por princípios, valores e estratégia. Ele não explode. Ele também não desaparece sem motivo. Ele age com propósito. Cada passo é planejado. Cada decisão tem fundamento. Cada ausência tem função. Mas há um ponto que poucos percebem. O homem perigoso também sabe recuar. Não por medo, mas por inteligência. Ele entende que lutar por tudo é perda de energia. Nem toda batalha merece seu tempo. Nem toda opinião merece resposta. Nem toda provocação merece reação. Esse homem escolhe suas guerras. E quando escolhe, vence. Seu segredo está em 3 hábitos mentais profundos. Ele nunca reage na primeira emoção. Ele deixa a poeira baixar. Respira. Analisa. Quando fala ou age, é porque decidiu, não porque perdeu o controle. Ele nunca se coloca como vítima. Ele assume responsabilidade. Mesmo quando a culpa não é dele, ele assume o controle da solução. Isso o torna poderoso, porque enquanto outros apontam culpados, ele cria caminho. Ele nunca aposta o futuro em algo instável. Não deposita sua felicidade em pessoas. Não deposita seu valor em opiniões. Não deposita sua força em situações frágeis. Ele constrói seu próprio terreno firme. E esse terreno firme é o que torna sua mente perigosa. Ele não teme perdas. Não teme desapego. Não teme mudanças. Ele entende que tudo o que pode ser tirado não merece ser sua base. Por isso, ele não depende de ninguém emocionalmente. Quando gosta, gosta com liberdade. Quando se afasta com tranquilidade. Quando perde, aprende. Mas nunca se desespera. Essa falta de desespero é confundida com frieza. Mas não é frieza. É maturidade. É autocontrole. É visão de longo prazo. Ele sente tudo, mas não permite que nada o controle. E é aqui que surge uma das características mais perigosas desse tipo de homem. Ele enxerga intenções com uma precisão assustadora. Ele detecta manipulações. Ele percebe jogos emocionais. Ele identifica pessoas que tentam criar dependência ou culpa. Ele vê máscaras caindo antes mesmo de serem colocadas por completo. E quando percebe, ele não confronta imediatamente. Ele observa. Quando chega a hora certa, ele corta laços de forma direta e limpa, sem hesitação. Ninguém prende um homem que não teme ficar sozinho. Ninguém controla um homem que já domina a si mesmo.
Ninguém manipula alguém que conhece as próprias fraquezas e não sente vergonha delas. Ele é perigoso porque sabe exatamente quem é, e isso o coloca acima do caos emocional que destrói tantos homens. A estabilidade dele é a arma dele. O silêncio dele é o escudo dele. A calma dele é o que mais assusta quem tenta desequilibrá-lo. Mas essa mente não se forma apenas com disciplina e silêncio. Ela se forma com seleção. O homem perigoso seleciona tudo: as pessoas com quem anda, as conversas que participa, os objetivos que persegue, os hábitos que mantém. Ele sabe que energia é limitada, e ele usa a dele onde realmente importa. Ele não anda com quem reclama demais, não dialoga com quem só cria caos, não se envolve com mulheres que testam limites o tempo todo, não desperdiça força com homens que precisam provar algo. Ele evita ambientes que tiram sua paz e mantém contato apenas com aquilo que dá combustível para o seu propósito. A seleção dele é tão precisa que muita gente acredita que ele é antissocial, mas na verdade ele é eficiente. Ele entende que a mente precisa de espaço para crescer, e espaço não existe onde há barulho, drama, fofoca, inveja e distração. É por isso que o homem perigoso sempre parece que está à parte do mundo. Ele está. Ele vive em um estado mental acima do comum. Ele vê o jogo de longe. Ele não é só uma peça jogada de um lado para outro. Ele é o jogador. E essa posição privilegiada faz dele um homem que nunca é pego de surpresa. Ele prevê cenários. Ele entende riscos. Ele antecipa comportamentos. Ele toma decisões antes do mundo reagir. A mente desse tipo de homem é como um xadrez emocional. Cada pessoa, cada situação, cada movimento tem uma função. Ele não se abala com ataques inesperados porque já esperava. Ele não se impressiona com promessas porque valoriza ações. Ele não se desespera com perdas porque sabe que tudo é parte do jogo. E no final, essa calma firme, essa força silenciosa e essa autossuficiência fazem dele alguém que não precisa provar nada, porque o verdadeiro respeito só existe quando é natural. E o homem perigoso é o tipo que conquista sem pedir, sem falar, sem demonstrar. Ele simplesmente é. A maioria dos homens acredita que disciplina é acordar cedo, ler livros ou treinar todos os dias. O homem perigoso sabe que isso é apenas a superfície. A disciplina real acontece onde ninguém vê, onde ninguém aplaude, onde ninguém reconhece. Ela é silenciosa, solitária, incômoda, e justamente por isso transforma um homem em algo raro. O que torna um homem perigoso não é sua força física, nem sua aparência, nem sua habilidade social. O que o torna perigosamente superior é a sua rotina construída em segredo. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há motivação, mesmo quando não há testemunha, mesmo quando ninguém se importa. E aqui está a verdade que poucos aceitam. Disciplina é a capacidade de vencer a si mesmo todos os dias, vencer a preguiça, vencer a ansiedade, vencer a impulsividade, vencer o desejo de conforto, vencer a vontade de desistir. Enquanto o homem comum vive à mercê de seus sentimentos, o homem perigoso domina seus sentimentos como se fossem ferramentas. Ele não faz o que tem vontade. Ele faz o que precisa. E esse é o tipo de poder que não aparece na superfície, mas transforma tudo de dentro para fora. A autodisciplina invisível começa quando ele entende algo simples, porém brutal. A vida não vai esperar ele estar motivado. A vida não vai perguntar se está cansado. A vida não vai recompensar quem faz pouco. A vida só respeita a consistência. E o homem perigoso respeita isso mais do que qualquer regra social. Por isso, enquanto outros começam e param, ele avança silenciosamente. Enquanto outros reclamam, ele age. Enquanto outros procrastinam, ele cumpre. E é justamente essa constância discreta que cria a distância entre ele e o restante dos homens. Mas essa disciplina não nasce do orgulho, nem de uma vontade de parecer melhor. Ela nasce do entendimento profundo de que ninguém virá salvá-lo. Nenhum mentor, nenhuma mulher, nenhum amigo, nenhuma sorte divina. Ele sabe que tudo depende da sua capacidade de criar um padrão mental superior. Esse padrão começa pela capacidade de resistir ao que dá prazer imediato
e perseguir o que traz poder duradouro. O homem perigoso entende que o conforto enfraquece, a indulgência destrói, a preguiça rouba energia, a distração mata o foco, o vício corrói a masculinidade, a falta de controle destrói toda a possibilidade de grandeza. Ele sabe disso porque já caiu, já falhou, já se sabotou, mas aprendeu que a fraqueza interna só se dissolve com decisões firmes e repetidas. E por isso ele cria rituais internos que ninguém conhece. Ele acorda cedo, não porque quer, mas porque isso treina sua força mental. Ele treina o corpo porque entende que o corpo é a primeira fronteira do respeito. Ele estuda porque sabe que homem que não evolui se torna obsoleto. Ele corta excessos porque entende que tudo o que controla sua mente controla sua vida. Mas, acima de tudo, o que o torna realmente perigoso é a sua capacidade de fazer silêncio com seus impulsos. Quando a raiva vem, ele não explode. Quando o desejo vem, ele não se entrega. Quando o medo aparece, ele não paralisa. Quando a dúvida surge, ele não se entrega ao pensamento negativo. Esse controle sobre si mesmo transforma sua mente em uma fortaleza. Enquanto outros homens se desestabilizam por qualquer coisa, uma mensagem não respondida, uma crítica, um problema inesperado, ele permanece firme, estável, imperturbável. A autodisciplina dele cria uma coisa rara, uma mente que não depende do humor para funcionar. Ele não para porque está triste. Ele não desiste porque está cansado. Ele não abandona algo porque ficou difícil. Ele não procura desculpas. Procura meios. E aqui surge um dos traços mais fortes do homem perigoso. Ele é extremamente rigoroso consigo mesmo, mas extremamente calmo com o mundo. Enquanto outros jogam culpa, ele assume responsabilidade. Enquanto outros arrumam desculpas, ele procura soluções. Enquanto outros choram pelas dificuldades, ele se fortalece nelas. A dor que destrói um homem comum é a mesma dor que constrói um homem perigoso. Mas existe uma parte ainda mais profunda dessa autodisciplina: a disciplina emocional. Esse é o campo onde poucos conseguem entrar. É fácil cuidar do corpo. É fácil estudar. Difícil é dominar a própria mente. E o homem perigoso domina. Ele domina gatilhos emocionais. Domina impulsos destrutivos. Domina a tentação do caos. Domina a necessidade de reagir imediatamente. Domina a ansiedade de querer tudo agora. Enquanto a maioria cai quando o emocional pesa, ele cresce. Ele usa o sofrimento como moeda. Usa a frustração como combustível. Usa o silêncio como arma. Usa o desconforto como treino. E o resultado é simples. Ele se torna resiliente a ponto de nada conseguir derrubá-lo facilmente. Nem traição, nem perda, nem crítica, nem rejeição, nem fracasso. Ele sente tudo, porque é humano, mas não se quebra por nada, porque tem algo que poucos têm: estrutura interna. E estrutura interna é construída nos dias em que ele não queria fazer nada, mas fez. Nos dias em que queria desistir, mas continuou. Nos dias em que queria fugir, mas enfrentou. É nesses momentos que o homem perigoso nasce. Não nos elogios, não nos resultados, não nos dias fáceis, mas nas batalhas silenciosas que ninguém testemunha. E é justamente por isso que ele nunca é dominado pelo mundo. Porque ele já enfrentou o inimigo mais difícil: ele mesmo. Existe ainda algo mais. A autodisciplina invisível cria nele uma aura que ninguém consegue explicar, mas todos percebem. Ele não parece ansioso, não parece desesperado, não parece perdido. Ele se move com clareza. Ele fala com firmeza. Ele decide com precisão. Ele vive com propósito. As pessoas não sabem o que é, mas sentem. Sentem que ele tem algo raro: autorrespeito. E é impossível respeitar alguém que não se respeita. Mas o homem perigoso se respeita tanto que o mundo acaba respeitando também. No fundo, sua disciplina cria sua presença. Sua presença cria seu respeito. Seu respeito cria sua autoridade silenciosa. E essa autoridade é o que o torna perigoso. Não porque é agressivo, mas porque é impenetrável. Não porque domina os outros, mas porque domina a si mesmo.
Não porque impõe medo, mas porque inspira seriedade. Quando ele entra em um lugar, ele não precisa se exibir, não precisa se explicar, não precisa parecer forte. Ele simplesmente é. E isso é suficiente. A autodisciplina invisível o transforma em um homem raro. Um homem que não se abala. Um homem que não se desvia. Um homem que não se entrega ao caos. Um homem que inspira respeito pela forma como vive, e não pelo que fala. E no fim das contas, esse é o verdadeiro perigo. Um homem que ninguém controla porque ele controla a si mesmo. Existe um comportamento que separa completamente um homem comum de um homem perigoso. A capacidade de desaparecer estrategicamente. Não fugir, não desistir, não se isolar por fraqueza, mas desaparecer por escolha, para evoluir em silêncio. Enquanto muitos homens querem ser vistos, o homem perigoso entende que as maiores transformações acontecem quando ninguém está olhando. Ele sabe que a força verdadeira não é construída na multidão, mas na solidão escolhida. É ali que ele cresce, afia sua mente, corrige seus erros e redefine suas ambições. E é nesse ponto que a maioria dos homens falha. Eles têm medo de ficar sozinhos consigo mesmos. Medo de encarar a própria verdade. Medo de ouvir a própria consciência. Medo de perceber o quanto ainda tem para evoluir. O homem perigoso não tem medo disso. Ele se volta para dentro com coragem, porque é ali, no silêncio, que ele se torna alguém que o mundo jamais poderá derrubar. A decisão de desaparecer não é fuga. É estratégia. É a escolha de se afastar do barulho, das distrações, das pessoas que drenam energia. É a escolha de focar no mais difícil, a própria construção interna. Durante esse período, ele não avisa, não anuncia, não explica. Ele some. E quando volta, volta mais forte, mais centrado, mais frio, mais preparado. Volta com um olhar que diz mais do que qualquer palavra poderia dizer. Volta com uma presença que coloca tudo e todos em perspectiva. Mas por que exatamente isso é tão poderoso? Porque desaparecer dá ao homem algo que poucos possuem. Mente limpa. E uma mente limpa é uma arma. Ela permite clareza, permite foco absoluto, permite a compreensão profunda de quem ele é e para onde está indo. Esse tipo de retração estratégica cria 3 transformações internas. Fortalece o senso de identidade. No silêncio, ele se reencontra. Ele para de viver para agradar. Ele deixa de buscar aprovação. Ele entende o que realmente quer, não o que o mundo quer que ele queira. Aumenta o poder emocional. Quanto mais tempo passa consigo mesmo, mais resistente se torna. Ele aprende a lidar com sentimentos sem precisar despejar isso em alguém. Ele cria um controle emocional que o torna quase imune à manipulação. Desperta a ambição real. Na solidão, ele tem tempo para pensar grande. Tempo para planejar. Tempo para ajustar suas metas sem interferências. E esse processo é perigoso para o mundo porque cria um homem que não depende de ninguém para existir. Ele se basta. Ele se completa. Ele se sustenta emocionalmente. Esse é um tipo de independência que intimida as pessoas. Elas sentem que ele não precisa delas. E a verdade é, ele não precisa mesmo. Ele vive por propósito, não por carência. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. O homem perigoso desaparece para eliminar uma fraqueza essencial, o apego excessivo às coisas e às pessoas. Ele percebe que grande parte da dor de um homem vem do desejo de manter aquilo que não quer ficar, vem da tentativa de controlar o que não está no seu controle, vem do apego às expectativas, às fantasias, aos medos. Quando ele desaparece, ele mata o apego. Ele solta o que o enfraquecia. Ele quebra dependências emocionais. Ele se desapega de pessoas que sugavam, de hábitos que destruíam, de ambientes que o diminuíam. E quando volta, volta inteiro, volta livre, volta sem correntes. Desaparecer é a forma dele resetar a mente. É como limpar arquivos velhos, como apagar memórias que não servem mais, como reconstruir o sistema operacional do próprio cérebro. E quando ele retorna, tudo nele muda. A forma de falar, a forma de olhar, a forma de andar, a forma de agir. As pessoas percebem.
Elas não sabem o que aconteceu, mas sentem. Sentem que algo nele ficou mais pesado, mais forte, mais estável, mais sério. Esse desaparecimento estratégico também cria uma presença magnética, porque ninguém entende completamente de onde surge tanta força. E tudo o que não pode ser explicado fascina. É por isso que mulheres são atraídas por esse tipo de homem. Não porque ele se afasta propositalmente, mas porque ele tem uma vida interior tão rica que não vive orbitando ninguém. Ele tem algo que poucos têm. Mistério real, não fabricado. Mas o mistério dele não é um jogo. É consequência do seu processo interno. Ele não some para manipular. Soma para evoluir. E quando volta, está tão transformado que não precisa explicar nada. Existe também uma camada prática desse fenômeno. Quando um homem desaparece para crescer, ele ganha energia, foco, clareza, força mental, capacidade de tomar decisões difíceis, resiliência emocional, autocontrole, frieza estratégica, confiança silenciosa. Essas qualidades juntas criam um tipo de homem que qualquer ambiente respeita, mesmo em silêncio. Mas desaparecer não é fácil. Exige coragem. Exige honestidade brutal consigo mesmo. Exige olhar para dentro e admitir fraquezas. Exige encarar a própria sombra. Aquela parte que muitos evitam, mas o homem perigoso enfrenta de frente. Ao desaparecer, ele se pergunta: quem eu realmente sou? O que estou evitando? O que está me enfraquecendo? O que preciso cortar? O que estou ignorando? O que preciso melhorar? O que preciso abandonar? O que preciso começar agora? Essas perguntas profundas constroem um homem consciente. E consciência é poder. Ela transforma tudo. Ela cria direcionamento. Ela forma caráter. O homem perigoso volta dessa reclusão com uma certeza. Ele não é mais o mesmo. E as pessoas percebem isso na atitude. Percebem na postura. Percebem no olhar calmo. Percebem na forma como ele fala pausadamente, como se estivesse sempre pensando mais fundo do que qualquer um ao redor. Ele não tem pressa, não tem ansiedade, não tem desespero. Ele vive com uma segurança que só quem encarou a si mesmo pode ter. E talvez o mais importante, ele agora enxerga claramente quem merece estar ao seu lado. Ele não perde tempo com conexões fracas, não mantém relações que sugam, não aceita pessoas que não acrescentam. Ele seleciona, ele filtra, ele decide, porque o homem que desaparece para evoluir sabe que sua energia é preciosa e que qualquer um que desperdiça essa energia não merece proximidade. Essa seletividade cria a impressão de que ele é frio, mas ele não é frio, ele é consciente. Frio é quem ignora sentimentos. Consciente é quem os entende e escolhe onde colocá-los. O homem perigoso volta do silêncio com esse tipo de clareza emocional. E isso para o mundo é uma ameaça, porque não se manipula um homem que já encarou suas próprias sombras. Não se domina um homem que não teme ficar sozinho. Não se controla um homem que sabe exatamente o que quer. Esse homem se torna um enigma, um mistério, uma presença que incomoda alguns e inspira outros. E tudo começou com uma escolha simples e poderosa: sumir por um tempo para se tornar alguém mais forte. Se existe algo que realmente incomoda, assusta e intriga qualquer pessoa, especialmente quem tenta manipular, controlar ou testar um homem, é quando ela percebe que não consegue decifrá-lo. Você já reparou como o mundo atual é obcecado por previsibilidade? As pessoas querem saber o que você pensa, o que sente, o que pretende fazer, qual é o seu ponto fraco, onde sua emoção explode. Mas o homem perigoso não entrega nada disso. Ele vive de forma tão consciente, tão calculada, tão centrada, que sua mente se torna um labirinto. E só ele conhece o caminho. Esse tipo de homem não reage como o esperado. Não demonstra emoções quando todos esperam que ele desmorone. Não perde a calma quando todos tentam tirá-lo do eixo. Não mostra suas intenções quando todos tentam adivinhar seus passos. E essa imprevisibilidade é uma das armas mais poderosas que um homem pode ter. Por quê? Porque previsibilidade é fraqueza. Quando alguém sabe como você reage, sabe como te controlar. Quando sabe o que você sente, sabe onde te atingir.
Quando sabe o que você quer, sabe como manipular suas ações. Já quando você se torna ilegível, quando sua mente é um território fechado, quando sua expressão não revela suas emoções, você se torna um enigma. E enigmas fascinam. Enigmas desestabilizam. Enigmas criam respeito. A verdade é simples. O homem mais perigoso é o homem que ninguém entende totalmente. Mas como um homem chega a esse nível de controle interno, tudo começa com uma habilidade que o diferencia da maioria: a capacidade de bloquear a reação automática. Os homens fracos reagem. Os homens medianos pensam. Os homens fortes calculam. Os homens perigosos silenciam. O silêncio é a ferramenta número 1 dessa mente ilegível, porque o silêncio cria dúvida, cria insegurança, cria tensão. E tudo o que cria tensão, cria poder. Quando alguém espera uma resposta imediata e você não entrega, você inverte o jogo. Quando alguém tenta te provocar e você não reage, você assume o controle. Quando alguém tenta te testar e você permanece calmo, você revela que é mais profundo do que parecia. E é justamente isso que faz de você um homem que ninguém consegue ler. Mas isso não acontece apenas no silêncio. A leitura difícil vem de 3 outras características fundamentais. Neutralidade emocional controlada. Não é frieza. É consciência. O homem perigoso sente, mas não derrama sentimentos. Ele escolhe quando, onde e com quem compartilhar sua parte emocional. Postura estável. Nada nele é exagerado. O tom de voz é firme, pausado. A expressão facial é tranquila, calculada. Seu corpo transmite estabilidade. E estabilidade é intimidadora. Ambiguidade estratégica. Ele nunca entrega tudo. Nunca diz mais do que deveria. Nunca revela planos completos. Deixa sempre uma margem de incerteza. Essa incerteza é seu escudo. É ela que o torna difícil de manipular. É ela que impede as pessoas de prever seu comportamento. É ela que cria um campo psicológico onde você sempre está um passo à frente. O homem perigoso entende algo que a maioria ignora. Quem controla informações, controla o ambiente. E manter informações internas guardadas é uma forma de poder. Não revelar fraquezas. Não revelar medos. Não revelar planos sensíveis. Não revelar intenções prematuramente. Essa contenção cria uma blindagem mental. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. O homem perigoso não é ilegível porque esconde. Ele é ilegível porque é interno. A mente dele funciona de maneira diferente. Ele não age por impulso. Ele age por propósito. Ele não fala por carência. Ele fala por necessidade. Ele não toma decisões baseado no externo. Ele toma decisões baseado na própria bússola interna. É por isso que quem tenta entender suas motivações se confunde, porque ele não segue o padrão emocional da maioria. O homem comum busca aprovação. O perigoso não. O homem comum tenta convencer. O perigoso não. O homem comum fica ansioso com a reação dos outros. O perigoso não. Essa independência emocional cria uma mente silenciosa, firme, impossível de decodificar rapidamente. E essa aura de mistério não é fabricada. É consequência da vida interna profunda que ele construiu. As pessoas sentem isso. Sentem que ele não é transparente. Não por maldade, mas porque ele é concentrado. Ele pensa antes de falar. Analisa antes de se abrir. Escolhe antes de se entregar. Mulheres percebem isso imediatamente. Elas não conseguem prever se ele vai se aproximar ou se vai se afastar. Não conseguem entender se ele está interessado ou apenas sendo educado. Não conseguem decifrar suas intenções. E isso cria atração, curiosidade, tensão. Homens também percebem, especialmente aqueles que gostam de testar limites. Eles tentam provocá-lo, mas não conseguem tirar reação. Tentam humilhá-lo, mas ele não quebra. Tentam ganhar autoridade com gritos ou exageros, mas ele não entra no jogo. Quando percebem que não conseguem ler, começam a respeitar ou temer. Ser ilegível também significa ser inacessível emocionalmente para pessoas fracas. As pessoas que gostam de drama, de manipulação, de joguinhos, simplesmente não conseguem lidar com ele, porque não encontram brechas, não encontram inseguranças expostas, não encontram pontos fracos evidentes, e como não conseguem entrar,
se afastam. E isso é exatamente o que o homem perigoso quer: um ambiente emocional limpo, livre de caos. Mas há um detalhe essencial: ele não se esconde por covardia. Ele se protege por princípio. Ele sabe que sua energia é valiosa demais para ser gasta com pessoas superficiais. Ser ilegível também significa saber quando falar e quando calar. O homem perigoso usa as palavras como uma ferramenta afiada. Ele não desperdiça frases, não desperdiça conversas, não desperdiça tempo. Quando ele fala, é direto, claro, objetivo, sem rodeios, sem explicar demais, sem se justificar. A justificativa excessiva é o terreno do homem fraco. A clareza silenciosa é o terreno do homem perigoso. E essa clareza cria outra característica rara: ele não demonstra carência. Isso o faz quase impossível de manipular emocionalmente. Ninguém controla um homem que não teme perder. Ninguém prende um homem que não implora por presença. Ninguém domina alguém que vive bem consigo mesmo. Por isso, ninguém consegue lê-lo. Porque ele só demonstra o que quer. Só revela o que decide. Só se abre quando considera necessário. Essa habilidade de controlar sua própria exposição emocional é um tipo de poder que poucas pessoas dominam. A mente ilegível é a mente de alguém que sabe exatamente quem é. E quando você sabe quem é, ninguém mais tem poder de definir você. Esse é o verdadeiro perigo. Existem dois tipos de força no mundo: a força que explode e a força que contém. A primeira é ruidosa, impulsiva, emocional. A segunda é silenciosa, estratégica e absolutamente perigosa. O homem perigoso pertence à segunda categoria. Ele não é forte porque dá murros. Ele não é forte porque grita mais alto. Ele não é forte porque quer impor medo. Ele é forte porque mantém controle quando todos perdem. O verdadeiro poder não está em reagir rápido. Está em demorar para reagir. Está em observar com calma. Está em responder com precisão. Está em decidir quando agir e quando ficar parado. O homem perigoso domina isso com maestria. Ele não vive como a maioria dos homens, que pula no calor do momento e entrega o autocontrole ao ambiente. Ele vive em um estado diferente, o estado da direção consciente. Quando algo acontece, quando alguém provoca, quando uma situação estressa, quando o mundo tenta quebrá-lo, ele não reage, ele direciona. Essa diferença é o coração da mente perigosa. E para entender isso, você precisa entender como funciona a mente comum. A mente comum quer resolver tudo imediatamente. Quer responder na hora. Quer reagir rápido. Quer provar razão. Quer aliviar o desconforto emocional urgente. A mente comum é conduzida pela necessidade instantânea. Já a mente perigosa ignora completamente esse chamado. Ela escuta o impulso querendo explodir e responde: "Você não manda aqui." Esse domínio do impulso transforma o homem perigoso em algo raro. Ele não vive reagindo ao mundo. O mundo reage a ele. O que realmente faz esse homem diferente é que ele pensa antes do impulso chegar. Ele não deixa sua mente ser o inimigo. Ele treina sua frieza, treina sua respiração, treina sua capacidade de ficar em silêncio quando seria fácil gritar, treina sua capacidade de olhar fixo quando seria fácil desmoronar. E essa frieza não nasce de insensibilidade, nasce de entendimento. Ele entendeu uma coisa que muda tudo. Todo homem que perde a calma, perde a vantagem, perde força moral, perde respeito, perde autoridade, perde sua credibilidade. A calma é o trono psicológico do homem perigoso. E para manter esse trono, ele cultiva 4 habilidades fundamentais. 1. A arte de pausar. O homem perigoso nunca responde imediatamente. Ele aprendeu que existe muito poder na pausa. A pausa revela quem está nervoso. A pausa revela quem está inseguro. A pausa revela quem está mentindo. A pausa revela quem está tentando manipular. Enquanto o outro fala demais, o homem perigoso observa. Enquanto o outro se desgasta emocionalmente, ele economiza energia. Enquanto o outro tenta pressioná-lo, ele cria silêncio. E o silêncio pressiona de volta. E o mais curioso, as pessoas subestimam o silêncio. Mas ele é uma das armas mais afiadas que existem.
O homem perigoso não fala para preencher o ar. Ele fala para colocar peso no ambiente. 2. A arte de pensar em camadas. Enquanto a maioria pensa apenas no agora, o homem perigoso pensa em agora, depois, consequências, impacto emocional, impacto social, impacto psicológico, impacto estratégico. Ele não vê apenas o fato, vê o contexto, o detalhe, a intenção escondida. Ele analisa expressões sutis, tons de voz, hesitações. Ele percebe quando alguém diz sim, mas quer dizer não. Percebe quando alguém tenta agradar, mas esconde inveja. Percebe quando alguém tenta se impor, mas está tremendo por dentro. Nada passa despercebido. 3. A arte de observar sem ser notado. O homem perigoso não olha como um predador comum que encara para intimidar. Ele observa sem alarde. Ele vê todo mundo sem ninguém perceber. Ele percebe detalhes. Quem evita contato visual, quem está mentindo, quem está fingindo confiança, quem está inseguro, quem está tentando controlar a narrativa. Esse homem lê o ambiente inteiro antes que qualquer pessoa note sua leitura. Isso o torna sempre um passo à frente. 4. A arte da resposta precisa. O homem perigoso não desperdiça palavras. Quando ele decide responder, ele responde com precisão cirúrgica. Ele fala pouco, fala firme, fala com frieza e fala apenas o necessário. Uma frase dele vale mais que um discurso de outro homem. E por quê? Porque quando um homem que nunca desperdiça palavras finalmente fala, todo mundo escuta. A frieza do homem que não se abala. O controle emocional desse tipo de homem é tão forte que ele nunca passa vergonha por ser explosivo. Nunca perde o respeito por causa de um surto. Nunca se arrepende pelo que disse no calor do momento. Ele não precisa pedir desculpas por impulsos. Não precisa consertar danos emocionais que ele mesmo criou. Não destrói relações por orgulho descontrolado. Ele vive em um estado de frieza calma, e isso o torna extremamente difícil de enfrentar. Quem tenta provocá-lo sempre sai frustrado. Quem tenta desequilibrá-lo sempre parece mais fraco. Quem tenta testá-lo sempre perde, porque o homem perigoso não reage. Ele escolhe. Ele não precisa provar nada. Você nunca vai ver um homem realmente perigoso tentando parecer mais forte, se exibir, competir sem motivo, inflar o ego, mostrar que é alfa, forçar respeito. Ele não precisa. A presença dele já faz tudo isso. E uma presença perigosa nasce exclusivamente do autocontrole. O homem que direciona a energia do ambiente. Quando ele fala baixo, o ambiente acompanha. Quando ele silencia, o ambiente fica tenso. Quando ele olha firme, o ambiente desacelera. Quando ele se move, o ambiente se ajusta. O homem perigoso tem uma coisa que poucos têm: gravidade emocional. Ele puxa a atenção, puxa o respeito, puxa a curiosidade. Ele altera o ritmo do ambiente, porque enquanto todos estão acelerados, ele está centrado. Enquanto todos estão confusos, ele está focado. Enquanto todos estão inseguros, ele está estável. Esse contraste cria impacto. A mente que não se curva ao ambiente. A mente comum se curva ao caos. A mente perigosa se mantém firme. E por se manter firme, ela assume naturalmente o comando. Não porque quer comandar, mas porque é impossível não seguir alguém que permanece sólido quando todos vacilam. Esse tipo de homem se torna referência, se torna exemplo, se torna ponto de equilíbrio. E é justamente isso que o torna perigoso. Ele influencia sem esforço, comanda sem pedir, impõe respeito sem falar. A frieza que vem da consciência. A frieza do homem perigoso não é frieza emocional, é frieza consciente. Ele não é frio porque não sente. Ele é frio porque sente profundamente, mas escolhe o que merece sua energia. Ele sabe que explosões revelam fraqueza, reações impulsivas revelam insegurança, respostas rápidas demais revelam ansiedade, emoção exagerada revela instabilidade. E ele não aceita nada disso, porque a mente dele é treinada. Treinada para entender antes de agir. Treinada para pensar antes de falar. Treinada para decidir antes de reagir. A direção vem dele, e nunca do ambiente. Ele
É um farol em meio à tempestade. Em uma discussão, ele é o único calmo. Em um problema urgente, ele é o único lúcido. Em uma situação caótica, ele é o único que pensa com clareza. É assim que ele domina. Com controle. Com estabilidade. Com firmeza. Não importa o que aconteça, a mente dele não colapsa. Ela analisa, calcula, organiza. Isso o torna quase inabalável. E no final, o homem perigoso se diferencia porque aprendeu a controlar aquilo que controla todos os outros: o próprio impulso. Quando você controla seu impulso, você controla sua vida, seu destino, suas relações, sua energia e todo o ambiente ao seu redor. Esse é o homem que não reage. Ele direciona. Existe um tipo de poder que não se conquista com músculos, dinheiro ou fama. É o poder silencioso, quase invisível, que surge quando um homem domina a si mesmo tanto, mas tanto, que seu simples modo de existir altera a forma como o ambiente funciona ao redor dele. Esse poder é social, é psicológico, é instintivo, e poucas pessoas sabem como conquistá-lo, mas todas sentem quando ele aparece. O homem perigoso não fala mais alto, não exige atenção, não busca palco, não tenta se vender como alfa. Ele é, e o mundo o reconhece antes mesmo de ele dizer uma palavra. Esse domínio social é como gravidade emocional. Onde ele chega, as energias se ajustam. Pessoas ficam mais contidas. A conversa muda de tom. O respeito se instala. As intenções mudam. E todos sentem que ali está alguém diferente. Mas o que cria esse impacto? O que faz um homem se tornar um ponto de referência em qualquer ambiente? 3 coisas fundamentais: postura, presença, energia interna. Esses elementos combinados criam uma força magnética que não precisa ser explicada. Ela é sentida. 1. A postura que impõe respeito sem forçar. A postura do homem perigoso não é rígida, nem arrogante, nem exagerada. Ela é natural, equilibrada, confiante. Ele caminha com precisão. Os ombros não denunciam fraqueza. Os olhos observam sem pressa. Ele não demonstra ansiedade. Ele não se apressa. Ele não vive correndo. E isso cria um efeito brutal. Pessoas respeitam quem se movimenta com calma. Movimentos ansiosos denunciam insegurança. A pressa denuncia medo. Exagero denuncia carência. Já a calma denuncia controle. O homem perigoso se move como se tivesse todo o tempo do mundo, porque na realidade ele tem. Ele controla o ritmo. Quem controla o ritmo, controla a situação. Sua postura envia a seguinte mensagem silenciosa: eu não estou aqui para competir. Eu não estou aqui para provar. Eu estou aqui porque escolhi estar. E é isso que incomoda, porque a maioria está sempre tentando se encaixar. Ele não. 2. A presença que domina sem palavras. Presença não tem nada a ver com aparência. Existem homens lindos, musculosos, bem arrumados, que não têm presença alguma. E existem homens comuns, discretos, simples, que, quando entram em um lugar, fazem todo mundo notar. A presença do homem perigoso nasce de algo interno: coerência. Coerência entre quem ele é, o que ele diz, o que ele faz, o que ele tolera, o que ele evita, o que ele busca. Essa coerência cria confiança. Primeiro nele, depois nos outros. A presença dele tem peso porque é sólida. Ele não muda de opinião a cada sopro. Ele não se contradiz. Ele não fecha um ciclo sem intenção. Ele não volta atrás em postura. Ele é integral. E uma pessoa integral é rara e perigosa, porque ninguém a move facilmente. Além disso, a presença dele é silenciosa. Ele fala pouco, mas quando fala, cada palavra tem estrutura. Ele olha nos olhos, mas não com arrogância, com firmeza. Ele escuta, mas não passivamente, analisando. Ele responde, mas não rápido, com precisão. Nada nele é raso. Nada nele é exagerado. Nada nele é inseguro. Essa estabilidade faz com que os outros ajustem o comportamento naturalmente. Sem perceber, diminuem o tom. Sem perceber, escolhem melhor as palavras. Sem perceber, demonstram respeito. 3. A energia interna que ninguém consegue ignorar.
A energia do homem perigoso é sentida antes de ser entendida. Ele tem uma vibração interna que diz: eu sei quem sou, eu sei o que quero, eu sei o que estou fazendo. Essa segurança interna altera o campo social. É como se a atmosfera mudasse ao redor dele. Por quê? Porque o homem comum é inquieto. Carrega ansiedade, carrega vontade de impressionar, carrega medo do julgamento, carrega necessidade de ser aceito, carrega fragilidade emocional mascarada. O homem perigoso não carrega nada disso. Ele é leve por dentro, mas forte por fora. E essa combinação é extremamente rara. A energia dele é estável, profunda, centrada. E isso cria uma resposta instintiva nas pessoas. Elas pensam: não dá para brincar com esse cara. Não dá para testar esse cara. Não dá para manipular esse cara. Esse cara não é igual aos outros. É quase biológico. É quase animal. É o tipo de presença que mexe com o subconsciente. Ele domina o ambiente porque não precisa dominá-lo. É aqui que está o segredo. O homem perigoso domina justamente porque não tenta dominar. Ele não compete pelo topo da hierarquia. Ele não busca atenção. Ele não exige validação. Ele não força a presença. Ele já tem tudo isso sem pedir. As pessoas seguem naturalmente quem não precisa que o sigam. Respeitam naturalmente quem não exige respeito. Admiram naturalmente quem não implora por admiração. O homem perigoso se destaca porque todos ao redor têm um vazio que tentam preencher. E ele não. O domínio social vem do autorrespeito. O autorrespeito do homem perigoso é tão evidente que o mundo inteiro reage a isso. Ele não abaixa a cabeça para conflitos desnecessários. Ele não se afunda em conversas superficiais. Ele não busca a aprovação de estranhos. Ele não aceita microdesrespeitos. Ele não força aproximações. Ele não demonstra carência. E quando um homem vive assim, as pessoas tratam ele diferente. É natural. É instintivo. É visceral. O mundo reage ao que você aceita. E o homem perigoso aceita muito pouco. Muito pouco drama. Muito pouca energia baixa. Muito pouca infantilidade. Muito pouca manipulação. Muito pouca invasão do seu limite. Esse autorrespeito cria um campo de respeito automático. Ele é o primeiro a dar o exemplo. Um líder de verdade não é aquele que grita mais alto. É aquele que vive de forma tão coerente que os outros simplesmente seguem. O homem perigoso lidera pelo exemplo. É firme quando todos hesitam. É calmo quando todos explodem. É claro quando todos confundem. É simples quando todos complicam. É direto quando todos divagam. É silencioso quando todos falam demais. Essa postura cria um magnetismo social que não tem como ser ignorado. Ele se torna a referência do ambiente, o ponto de equilíbrio, o centro gravitacional da dinâmica social. As pessoas instintivamente se orientam por sua energia. E isso é poder puro. O segredo: ele pratica a presença consciente. A presença consciente é a habilidade de estar totalmente no momento, sem ansiedade, sem pressa, sem distração. Esse tipo de presença altera o ambiente porque transmite foco, controle, autoconsciência, segurança, maturidade, integridade. Pessoas que vivem no automático não conseguem competir com isso. Pessoas que vivem querendo ser percebidas não têm chance. Pessoas que vivem criando caos não têm impacto. A presença consciente do homem perigoso é tão forte que o simples ato de ele entrar num lugar cria ordem. Ele é o homem que faz o mundo se adaptar a ele. Ele não se molda. Ele não se adapta ao ambiente. O ambiente se adapta a ele. Ele não ajusta a energia para agradar. Ele não reduz quem é para ser aceito. Ele não tenta impressionar para ser incluído. Ele se mantém íntegro. E porque se mantém íntegro, o mundo se ajusta. Isso é domínio social no nível mais profundo. E no final, o homem perigoso domina socialmente porque ele é raro, porque ele é centrado, porque ele é estável, porque ele não precisa competir, porque ele não precisa provar, porque ele não precisa chamar atenção. Ele é o homem que todo mundo percebe, mesmo quando não fala nada. Esse é o perigo real. Ele não conquista o ambiente. O ambiente se rende.
Existe um ponto na jornada de qualquer homem que se torna verdadeiramente perigoso. O momento em que ele percebe que não nasceu para seguir caminhos prontos, opiniões alheias ou expectativas impostas. Ele entende que, se continuar vivendo conforme o molde do mundo, ele nunca será mais do que um reflexo. E reflexos não fazem história. O homem perigoso cria o próprio caminho. Ele não segue o fluxo. Ele não imita. Ele não copia. Ele não pede permissão. Ele decide. E essa decisão muda tudo. A maioria dos homens vive como se estivesse participando de uma prova social, tentando se encaixar, tentando agradar, tentando impressionar, tentando ser aceito, tentando ser validado pelas pessoas certas. O homem perigoso ignora tudo isso, não por arrogância, mas por clareza. Ele sabe que ninguém alcança grandeza vivendo conforme as expectativas dos outros. Ele sabe que ninguém cria impacto seguindo caminhos já percorridos. Ele sabe que ninguém se torna raro vivendo como todo mundo. E é por isso que ele se torna o homem que forja o próprio destino, sem precisar que alguém aponte ou autorize. Ele não acompanha o ritmo do mundo. Ele define o seu próprio. O mundo quer velocidade. O homem perigoso quer direção. O mundo quer superficialidade. O homem perigoso quer profundidade. O mundo quer atalhos. O homem perigoso quer estrutura. Ele sabe que progresso real exige disciplina, paciência e consistência. 3 coisas que a maioria não tem. E exatamente por causa disso, ele cria distância de todos ao seu redor. Enquanto o mundo está ocupado demais consumindo, distraindo-se, reclamando e se comparando, ele está ocupado construindo. Ele não precisa falar o que está fazendo. Ele simplesmente faz. Ele não precisa anunciar seus planos. Ele os executa. Ele não precisa provar que está evoluindo. A própria energia dele prova. E esse comportamento cria uma sensação estranha nos outros. Ninguém sabe exatamente para onde ele está indo, mas todos sentem que ele está indo para algum lugar importante. Ele não segue modelos. Ele quebra e recria modelos. O homem comum quer uma fórmula pronta. Ele quer saber o jeito certo, o método, o segredo. Ele quer reproduzir um caminho já pavimentado. O homem perigoso rejeita isso, porque ele sabe que fórmulas padronizadas só produzem resultados medianos. Ele não quer ser mediano. Ele quer ser letal. Ele quer ser sólido. Ele quer ser inabalável. Ele quer ser único. E para ser único, ele sabe que precisa abandonar o caminho comum. Ele sabe que ninguém se destaca copiando. Ninguém impressiona repetindo. Ninguém se torna lenda seguindo regras alheias. Por isso ele ousa. Ele arrisca. Ele testa. Ele rasga o que não serve. Ele cria métodos próprios. Ele cria sua filosofia interna. Ele cria sua visão particular do mundo. E quanto mais ele faz isso, mais impossível é tentar encaixá-lo em qualquer rótulo. Esse é o segredo do homem perigoso. Ele não cabe em categorias. E tudo aquilo que não pode ser classificado assusta. Ele não pede permissão para evoluir. A maioria das pessoas espera o momento certo. Quando tiver dinheiro, quando tiver apoio, quando tiver motivação, quando tiver coragem, quando tiver tudo alinhado. O homem perigoso ignora tudo isso. Ele age no escuro. Age com medo mesmo. Age quando ninguém acredita. Age quando nada parece favorável. Ele sabe que o melhor momento é sempre agora. Porque esperar enfraquece. Esperar acomoda. Esperar mantém o homem preso no mesmo ciclo. Enquanto a maioria se prepara demais e age de menos, ele age tanto que a vida é obrigada a abrir portas. Ele aprende sozinho o que outros precisam ouvir dos outros. O homem perigoso desenvolve uma habilidade rara: aprender sozinho. Ele não precisa que alguém explique tudo. Ele não precisa que alguém motive. Ele não precisa de aprovação para validar suas decisões. Ele observa, analisa, estuda, falha, ajusta, melhora e segue. Ele aprende por tentativa, não por opinião. Ele aprende pela experiência, não pela teoria. Ele aprende pela dor, não pelo conforto. E isso o torna extremamente autodidata e extremamente independente.
A independência intelectual é uma ameaça para qualquer sistema que tenta controlar mentalidades frágeis. Por isso, o homem perigoso é sempre visto como diferente. Ele pensa demais, enxerga demais, entende demais, e não se deixa guiar. Quem não pode ser conduzido é naturalmente temido. Ele olha onde ninguém está olhando. O homem comum olha para o que está na moda. O homem perigoso olha para o que vai dominar daqui a 10 anos. O homem comum olha para distrações. O homem perigoso olha para oportunidades. O homem comum olha para elogios. O homem perigoso olha para seus próprios erros. O homem comum olha para recompensas instantâneas. O homem perigoso olha para a construção de longo prazo. Ele pensa com profundidade. Ele age com intenção. Ele escolhe com frieza. Ele enxerga onde ninguém presta atenção. Essa habilidade transforma sua vida em algo que parece guiado por intuição, mas na verdade é pura lucidez. Ele não se compara. Ele se mede. O homem fraco vive se comparando. O mediano vive se justificando. O forte vive competindo. O perigoso, ele se mede. Ele olha para si mesmo e analisa. Eu sou melhor do que ontem? Estou mais preparado? Estou mais disciplinado? Estou mais frio, mais sólido, mais resistente? Ele não se preocupa com quem está na frente. Ele se preocupa em não ser mais um entre muitos. Essa busca interna cria um ritmo de evolução tão intenso que é impossível acompanhá-lo. Ele não precisa competir com ninguém. Ele está em guerra com seu próprio eu anterior. Ele não foca em velocidade. Ele foca em consistência. A pressa destrói homens. A ansiedade destrói caminhos. O impulso destrói estruturas. O homem perigoso sabe que o sucesso verdadeiro não é um tiro rápido. É um martelo repetido silenciosamente todos os dias. Ele é paciente, mas jamais parado. Ele é calmo, mas jamais estagnado. Ele é metódico, mas jamais lento. Ele se move com constância. E constância é o maior poder que existe. Ninguém derrota um homem incansável. Ninguém supera um homem que não desiste. Ninguém alcança um homem disciplinado no longo prazo. O homem perigoso entende isso. E por isso, quando todos dormem, ele segue. Quando todos desistem, ele continua. Quando todos choram, ele cresce. Ele cria o caminho, porque não tem medo do início difícil. O início é sempre feio, sempre solitário, sempre doloroso, sempre incerto. E por isso, a maioria nunca começa. A maioria quer garantias, quer resultados rápidos, quer facilidade. O homem perigoso não. Ele abraça o início difícil, porque entende que é nessa fase que ele cresce mais. É nessa fase que ele se diferencia. É nessa fase que o mundo testa se ele realmente merece chegar longe. Ele resiste. Ele suporta. Ele insiste. E quando finalmente começa a colher, ele sabe que está colhendo algo que construiu com as próprias mãos. Esse peso ninguém tira dele. E no final, o homem perigoso não vive conforme regras externas. Ele cria suas próprias regras. Ele não segue caminhos prontos. Ele constrói novos. Ele não se adapta ao mundo. Ele força o mundo a se adaptar a ele. Ele é um arquiteto da própria vida, um estrategista do próprio destino, um criador do próprio caminho. E isso, no fim das contas, é o que o torna verdadeiramente perigoso. Ele não caminha atrás de ninguém. Ele caminha onde ninguém teve coragem de ir. Poucos entendem isso, mas existe um ponto da jornada masculina onde o homem deixa de ser mero participante da vida e passa a ser o arquiteto do próprio destino. Esse ponto exige uma mudança profunda. Sair do estado de vítima, que espera, reclama, culpa, e entrar no estado de criador, que age, constrói, direciona. O homem perigoso vive integralmente nesse estado de criação. Ele não depende de sorte. Ele não espera milagres. Ele não aguarda oportunidades aparecerem. Ele fabrica as oportunidades, força portas, constrói caminhos, abre espaço onde não existe espaço. Ele entendeu uma verdade crua. A vida é dura com quem é passivo e generosa com quem age sem parar. E isso o coloca em outro nível. O homem perigoso não tem expectativas. Ele tem planos. A expectativa é o vício emocional do homem fraco.
Ele cria fantasias na cabeça e sofre quando elas não acontecem. Ele imagina resultados fáceis, recompensas rápidas, conquistas sem esforço. O homem perigoso não constrói fantasias. Ele constrói planos. Ele analisa, ele estuda, ele testa, ele prepara terreno. Ele age mesmo quando ninguém está vendo. Ele não acredita na frase "vai dar certo". Ele acredita em algo mais poderoso. Eu vou fazer dar certo. E essa diferença é o que separa os homens que observam dos homens que dominam. Ele não espera o momento ideal. Ele cria momentos. A maioria vive presa à ilusão de que quando tudo estiver perfeito, então será o momento certo para agir. Mas esse momento nunca chega. Sempre falta algo. Sempre existe medo. Sempre surge uma desculpa. Sempre há uma razão para adiar. O homem perigoso destrói essa ilusão. Ele sabe que o momento perfeito é agora, imperfeito, caótico, difícil mesmo. Ele não age quando está confortável. Ele age quando está comprometido. É por isso que ele cresce tão rápido, porque ele não espera a vida ficar fácil para se mover. A vida recompensa movimento. E o homem perigoso se move como se dependesse disso, porque depende. Ele nunca coloca sua vida nas mãos de outras pessoas. O homem comum vive na dependência. Depende da aprovação. Depende da opinião. Depende da sorte. Depende do governo. Depende de ajuda externa. Depende de alguém dar oportunidade. Ele vive esperando que o mundo o favoreça. O homem perigoso vive na independência. Ele não coloca seu destino nas mãos de ninguém. Ele não permite que outra pessoa decida sua qualidade de vida. Ele não dá para o mundo a responsabilidade que é somente dele. A força dele vem de dentro. E tudo o que vem de dentro não pode ser tirado. Ele faz o que precisa ser feito, não o que é fácil. O homem comum escolhe o caminho confortável. O homem perigoso escolhe o caminho necessário. Ele entende que o fácil não transforma, o rápido não dura, o confortável não fortalece, o conhecido não expande, o previsível não constrói grandeza. É por isso que ele abraça o desconforto como um aliado. Cada dia difícil fortalece a mente. Cada desafio cria resistência. Cada fracasso desenvolve inteligência. Cada queda ensina estratégia. Cada dor molda a frieza necessária para crescer. Enquanto outros fogem da dificuldade, ele corre em direção a ela, porque sabe que é ali que os homens se diferenciam. Ele transforma o quebra-cabeça em caminho. O homem comum vê obstáculos. O homem perigoso vê padrões. Ele enxerga possibilidades onde outros só veem portas fechadas. Se falta dinheiro, ele cria meios. Se falta conhecimento, ele estuda. Se falta habilidade, ele treina. Se falta oportunidade, ele fabrica uma. Se tudo dá errado, ele recalcula o plano, mas não abandona o caminho. Ele pensa de forma estratégica. Não vê a vida como um muro, vê como um labirinto. E todo labirinto tem saída para quem não desiste de procurar. Ele confia no processo, não no resultado imediato. Enquanto o homem comum quer resultados rápidos, o perigoso quer resultados sólidos. Ele entende que grandes mudanças não surgem da noite para o dia. Elas surgem de disciplina repetida, constância brutal, foco inabalável, sacrifício consciente, paciência calculada. A paciência dele não é passiva, é estratégica. É aquela paciência do homem que sabe que está construindo algo grande e que grandes coisas levam tempo. Ele não planta hoje querendo colher amanhã. Ele planta para colher sempre. Ele enfrenta o erro de frente. O erro destrói homens inseguros, mas fortalece homens perigosos. O homem comum tenta esconder o erro. O perigoso o analisa. Ele não se sabota quando falha. Ele não se diminui. Ele não se abre em autocrítica destrutiva. Ele olha para o erro como um mapa. Se algo deu errado, é porque havia algo a aprender. Ele usa as falhas como ferramentas. Cada falha é uma nova peça do quebra-cabeça. Cada falha aumenta a precisão do seu futuro. Cada falha o deixa mais sólido. Ele não teme errar. Ele teme estagnar. Para ele, errar faz parte, mas desistir jamais. Ele mantém a frieza mesmo sob pressão.
A pressão destrói o homem comum porque revela o caos interno que ele esconde. A pressão revela insegurança, revela ansiedade, revela falta de estrutura. No homem perigoso, a pressão revela grandeza. É sob pressão que ele pensa mais claro. É sob pressão que ele se concentra mais. É sob pressão que ele demonstra sua verdadeira essência. Ele treina isso diariamente ao enfrentar situações desconfortáveis voluntariamente. E esse treino constante constrói sua frieza estratégica. Ele não procura ajuda antes de tentar até o limite. O homem comum busca ajuda rápido porque não quer lidar com a dor. O homem perigoso só busca ajuda quando realmente tentou tudo. Ele primeiro faz, depois pergunta. Isso cria uma coisa rara: autossuficiência real. Ele resolve problemas sozinho. Ele enfrenta crises sozinho. Ele pensa sozinho. Ele planeja sozinho. Ele cresce sozinho. E por essa razão, quando recebe ajuda, não é porque precisa, é porque escolheu. Ele não dá desculpas. Ele entrega resultados. A desculpa é a arma dos fracos. A justificativa é o escudo dos inseguros. O lamento é a prisão dos medíocres. O homem perigoso não desperdiça tempo com isso. Ele prefere gastar energia resolvendo, não explicando. Ele não diz, eu não tive tempo. Ele cria tempo. Ele não diz, eu não consigo. Ele treina até conseguir. Ele não diz, não deu certo. Ele tenta outra abordagem. Ele não vive contando história. Ele vive escrevendo a própria. Ele faz o mundo perceber sua determinação. As pessoas podem duvidar da capacidade de um homem. Podem duvidar do talento. Podem duvidar da força. Mas não conseguem duvidar de alguém que não desiste nunca. A determinação do homem perigoso é tão forte que ela se torna perceptível. Ela se torna presença. Ela se torna aura. Pessoas sentem que ele vai chegar onde quer. Sentem que ele não quebra. Sentem que ele não vacila. Sentem que ele não possui o botão de desistir. Essa sensação assusta alguns e inspira muitos. E no final, o homem perigoso não depende de sorte. Ele depende de si. Ele não espera oportunidades. Ele cria oportunidades. Ele não reza por milagres. Ele constrói milagres. Ele não joga conforme a vida permite. Ele joga conforme decide. Ele cria suas vitórias com disciplina, frieza, estratégia, foco, coragem, resiliência. E enquanto os outros dizem, um dia vai acontecer, ele afirma, vai acontecer porque eu vou fazer acontecer. Esse é o homem que não precisa de sorte, porque ele é a própria chance que estava faltando. Um homem perigoso não é apenas forte, frio, estratégico ou disciplinado. Essas qualidades transformam sua mente, moldam sua presença, criam sua força interna. Mas existe um último elemento que o torna verdadeiramente raro. Ele é inesquecível. Inesquecível não porque é bonito, não porque tem dinheiro, não porque vive mostrando conquistas, mas porque a energia dele deixa marcas profundas em todas as pessoas que cruzam seu caminho. Um homem perigoso não passa pela vida. Ele atravessa. Ele impacta. Ele transforma. Ele desperta algo, mesmo nos que tentam ignorar. É como se a presença dele não morresse quando ele sai. Ela continua existindo na cabeça dos outros. E isso acontece por causa de algo simples. Ele não é comum. Ele não é previsível. Ele não é raso. Ele não é fraco. Ele não é carente. Ele não é esquecível. Ele vive tão intensamente alinhado consigo mesmo que deixa uma impressão emocional que ninguém consegue apagar. Mas o que exatamente torna um homem inesquecível? 1. A raridade da sua postura. A maioria das pessoas age por impulso, por medo, por necessidade de aprovação. A maioria é volátil, frágil, contraditória. Um homem perigoso não. Ele é firme, coerente, direto, autêntico. Ele tem princípios sólidos e vive conforme eles, não importa o ambiente. Você percebe algo nele que não encontra em outros. Ele sabe quem é. Isso já o torna inesquecível. Porque num mundo cheio de gente perdida, alguém com identidade é imediatamente percebido. 2. A forma como ele se recusa a ser controlado. Ele não dobra para manipulações. Não cede para jogos emocionais. Não reage a provocações.
não implora por atenção, não muda sua essência para agradar. E quando alguém tenta controlá-lo e falha, essa pessoa nunca esquece. É raro encontrar alguém que não se curva. É raro encontrar alguém que não pode ser usado. É raro encontrar alguém que não tem medo de desapontar. Homens assim ficam marcados na mente das pessoas. 3. O fato de ele ser um mistério que ninguém consegue decifrar. O homem perigoso não entrega tudo. Ele fala pouco. Fala o necessário. Não expõe detalhes da vida. Não demonstra fraquezas óbvias. Não abre o coração para quem não merece. Esse mistério é um veneno para o imaginário alheio. Quanto menos alguém sabe, mais pensa. Quanto mais pensa, mais se envolve. Quanto mais se envolve, mais memoriza. É assim que ele se torna inesquecível. O silêncio dele cria espaço na cabeça dos outros. 4. A tranquilidade assustadora que ele possui. O homem perigoso não entra em pânico. Não se desespera. Não age como alguém sem chão. Mesmo nos piores momentos, ele mantém frieza, respiração profunda, fala calma. Essa serenidade em situações em que a maioria perderia o controle cria um impacto psicológico enorme. As pessoas jamais esquecem alguém que permaneceu inabalável quando todo mundo desmoronou. 5. O desprezo pela necessidade de aplausos. Ele não precisa que o elogiem. Não precisa mostrar vitórias. Não precisa se exibir em redes sociais. Não precisa agradar ninguém para se sentir válido. Essa independência emocional faz com que ele se torne alguém extremamente difícil de substituir. As pessoas estão acostumadas com homens carentes, urgentes, desesperados por atenção. O homem perigoso é o oposto. Ele vive para si, não para ser visto. E quem vive assim, deixa marcas profundas. 6. A dignidade que ele mantém até nas situações mais sujas. Ele pode perder tudo: dinheiro, relacionamento, oportunidades, amizades. Mas nunca perde a postura. Ele sai limpo, sai inteiro, sai de pé. Mesmo nos momentos difíceis, ele não se humilha, não perde a compostura, não age pequeno. Pessoas lembram de homens assim porque dignidade é raríssima e impressionante. 7. A capacidade de se afastar sem olhar para trás. Quando ele decide ir embora, ele vai. Quando ele fecha a porta, ela fica fechada. Quando ele corta alguém, esse corte não é impulsivo. É calculado, definitivo. Esse comportamento causa impacto emocional enorme, porque a maioria das pessoas está acostumada com homens que voltam, reconsideram, se arrependem, imploram, se contradizem. O homem perigoso não faz nada disso. Se ele se afasta é porque já está decidido. E decisões definitivas criam memórias definitivas. 8. A imprevisibilidade que desafia qualquer expectativa. Ele não age como esperado. Não responde do jeito óbvio. Não repete padrões sociais básicos. Ele surpreende não por tentar ser diferente, mas porque é diferente. Essa imprevisibilidade alimenta a imaginação alheia. Ninguém sabe exatamente o que ele pensa. Ninguém sabe o que ele sente. Ninguém sabe o que ele vai fazer. E tudo o que a mente não entende, ela tenta entender. Esse esforço mantém o homem perigoso vivo na memória dos outros. 9. A ambição fria dele assusta e impressiona. Ele não pensa pequeno, não sonha pequeno, não planeja pequeno, e não fala para ser aplaudido. Ele fala porque sabe que vai cumprir. Quando alguém presencia essa determinação silenciosa, essa visão clara, essa direção definida, nunca esquece. Um homem verdadeiramente focado deixa cicatrizes emocionais nas pessoas que o subestimaram. 10. A fé inabalável em si mesmo. A marca mais profunda que ele deixa não tem a ver com palavras, nem com aparência, nem com atitude. Vem de uma coisa só: a confiança extrema que ele tem na própria capacidade. Essa fé não é arrogância. É resultado de disciplina, dor, queda, reconstrução, superação, repetição. Ela é sólida, real, inquestionável. A maioria das pessoas nunca encontrou alguém assim. Quando encontram, lembram para sempre. A autoconfiança dele é tão forte que se torna energia. E energia não se esquece. No fim das contas,
O homem perigoso é inesquecível porque ele é um evento. Ele é uma ruptura. Ele é uma mudança na atmosfera. Ele é um choque de realidade. Ele é um ponto fora da curva. Ele não apenas passa pela vida das pessoas, ele marca. Ele deixa silêncio, respeito, saudade, arrependimento, inspiração, admiração, lembrança, impacto e uma sensação profunda de perda quando se afasta. Ninguém substitui um homem assim, porque ninguém é como ele, e ninguém esquece o que é impossível de substituir. Esse é o último nível. Esse é o 10º pilar. Esse é o clímax da construção do homem perigoso. Ele não vira apenas alguém. Ele vira uma referência, um padrão, uma memória permanente. E isso é o que o torna verdadeiramente perigoso. No fim de tudo, um homem perigoso não nasce pronto. Ele é forjado. Forjado na dor que outros evitam. Forjado no silêncio que poucos suportam. Forjado na disciplina que quase ninguém mantém. Forjado na frieza que só existe em quem aprendeu a controlar a si mesmo antes de controlar qualquer situação. Ser perigoso não é ser violento. Não é ser arrogante. Não é ser agressivo. É ser completo. É ser inteiro. É ser inabalável. É ser o tipo de homem que o mundo respeita mesmo sem entender por quê. O tipo de homem que não precisa provar, porque a própria postura fala. O tipo de homem que não se abala, que não se curva, que não implora, que não desce o nível. É o homem que pensa fundo, age firme e vive com propósito. O homem que cria o próprio caminho, a própria disciplina, as próprias vitórias. O homem que não espera sorte, ele fabrica. O homem que não perde a calma, ele direciona. O homem que não busca a aprovação, ele é a aprovação. Esse é o homem que o mundo observa em silêncio, que alguns temem, que muitos admiram, que todos lembram, e a verdade final é simples. Você não se torna perigoso quando vence os outros. Você se torna perigoso quando finalmente vence a si mesmo. Quando dominar sua mente, seu silêncio, sua disciplina e seu caminho, o mundo vai perceber, e você nunca mais será visto como um homem comum.